Eu vou abrir a reunião, certo? Boa noite, amigos e amigas da Fraternidade Espírita de Aldeia. Nós hoje temos o prazer, a honra de recebermos na nossa tribuna virtual a nossa amiga, irmã e trabalhadora da fé, que é Luciana Coutinho. Então, nós vamos agora fazer a nossa prece de início e, para isso, nós vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo, para nos harmonizarmos nesse momento. Senhor Jesus, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez na nossa reunião para assistirmos à palestra e, ao mesmo tempo, refletirmos um pouco mais sobre a vida, poder tirar nossas dúvidas acerca do assunto, começarmos a compreender mais ainda sobre este assunto que não é tão falado, não é tão aprofundado, e que vai ser bom para todos nós aprendermos mais um pouco sobre ele. Te agradecemos, Senhor, principalmente por essa confraternização, essa oportunidade de nos vermos, de poder nos sentirmos mais juntos uns dos outros, mesmo que cada um no seu lar, no seu cantinho, mas que a gente possa sentir esse calor humano que emana de todos os nossos irmãos que fazem a Fraternidade Espírita de Aldeia, dos visitantes, aqueles que estão aqui pela primeira vez, que todos sejam bem-vindos, Senhor, e saiam daqui se sentindo melhores do que aqui chegaram, virtualmente, claro. Que eles possam, ao final da reunião, se sentir melhor e que nós todos possamos emanar nesse momento de prece, nesse momento de harmonização, de harmonia de todos nós, de sintonia. Nós possamos emanar fluidos positivos, benéficos, para todos aqueles irmãos que necessitem nesse momento e que vão ser ajudados também, depois da reunião, no nosso momento de vibração. Que assim seja. Com esta prece, nós iniciamos a reunião da tarde de hoje, dando a palavra à nossa irmã Luciana Coutinho. Muito obrigada, que assim seja. Meus irmãos, nós temos hoje uma proposta de um tema tão significativo, assim. Para mim é assim, uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês, trazendo esse tema. Então, gratidão, né? Uma gratidão imensa pelo convite. Desejo a todos as melhores vibrações. Desejo que todos estejam bem e que possamos aproveitar o momento da melhor maneira possível, né? Esse momento que nós vamos ter aqui juntos. Bom, eu gostaria de lembrar como não existem coincidências, né? Esse tema, ele foi proposto, esse convite foi proposto lá no começo do ano e eu não imaginei que fosse cair justamente na semana em que nós estamos comemorando o Dia da Terra, né? Nós tivemos a comemoração agora no dia 21, que também foi no dia 19 foi o Dia do Índio, né? Tivemos exatamente uma diferença de 30 dias para o dia 22 de março, que foi o Dia da Água. E nós estamos com movimentos, né, de várias nações, tentando entrar em acordos para resolver essa questão climática que afeta todos nós. Então, é um momento realmente muito propício para a gente pensar um pouco mais a respeito dessa terra, dessa fraternidade que muitas vezes nos falta, dessa mãe terra que vem sendo tão destruída, tão devastada. Então, é um momento realmente que calhou perfeitamente, né? Como a espiritualidade trabalha de maneira tão sutil. E a gente vai trabalhar esse tema. Vamos fazer algumas reflexões muito, muito pertinentes ao momento que a gente está vivenciando.
Então, eu proponho aqui algumas reflexões, gente. É como se fosse assim, um colchão, né? De reflexões, as ideias que a gente vai trazer aqui, para que a gente possa se debruçar sobre elas, para que no tempo de cada um, a gente tenha essas informações fazendo sentido no tempo de cada um, trazendo, talvez, né, mudanças de hábitos ou comportamentos, mas sempre dentro do tempo de cada um. Então, as reflexões que a gente vai trazer aqui tem, sim, esse propósito de, poxa, será que eu posso fazer um pouco diferente? Né? Estamos todos em construção, então as reflexões servem para isso, para que a gente vai se refazendo o tempo todo, né? Então, eu vou iniciar com reflexões filosóficas, né? Um pouquinho científicas, vamos trazer algumas informações aqui, de dados, de estudos científicos, vamos trazer aqui complementações espirituais, sempre fazendo link com a nossa querida doutrina espírita. E a gente inicia com a ideia de que somos apenas um, de que estamos num único organismo vivo, que é a Terra. Então, a fraternidade para além da nossa espécie, ela traz, que é o nosso tema, né? Fraternidade para além da nossa espécie, ela traz esse olhar de que somos todos um só, um organismo único, que é a Terra. Dentro de um universo, dentro de uma realidade cósmica que também é parte de um todo ainda maior, que nós não temos ideia do que é. Então, é justamente sobre a parte e o todo que o Gregório de Matos Guerra, um poeta brasileiro que nasceu e morreu no século XVII, lá nos idos de 1600, ele já trazia essa noção do todo e da parte. Então, ele já nos diz assim, o todo sem a parte não é o todo. A parte sem o todo não é a parte. Mas, se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo o todo. É um trocadilho de palavras que nos deixa até um pouco confuso. Mas que, no final das contas, quer dizer o quê? Que tudo está ligado a tudo. O universo é um ser vivo, dinâmico, inteligente, fruto do verbo do pensamento divino, da ação do pensamento divino. Todos somos parte do universo, componente dessa mente criadora e amorosa. Em princípio, nós somos imateriais, todos sabemos disso, que somos imateriais, sobrevivemos à morte, e esse princípio espiritual é imaterial. E se somos imateriais, nós também somos seres quânticos. A física quântica está nos mostrando isso agora. E se somos quânticos, somos imortais. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês podem me dar um retorno, por favor? Estamos sim. Eu acredito que todo mundo também está. Está muito nítido, muito bem, viu? Tá, João. Obrigada pelo retorno. Então, tudo no universo é um entrelaçamento quântico. E a nossa própria doutrina nos elucida lá na questão 33 do Livro dos Espíritos, a pergunta que faz assim, ó, a mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e receber todas as propriedades? E a resposta dos espíritos é sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, a gente já tem aí alguns elementos para a gente começar a trabalhar a ideia de que somos apenas um. Dando sequência, a gente traz uma reflexão de que já é passado o tempo, de que se tinha uma visão mecanicista de um mundo materializado, do universo, né, dos corpos. A partir de agora,
com os trajetos da física quântica, dessas percepções da imaterialidade da nossa existência, isso começa a mudar, a dar um lugar a esse modelo quântico, a esse plano de energia, reconhecendo o espírito e não só a matéria densa dos nossos corpos. Então, a ciência já vem trabalhando também, ela não sabe ainda como fazer as conexões. Nós que estamos nessa doutrina, nós já temos um olhar mais, vamos dizer assim, amplo a respeito disso. Mas a ciência está chegando devagarinho. Então, nossos olhos não podem enxergar, mas está lá, essa matéria fluida, imaterial, intangível. O ser humano é uma configuração morfológica, morfogênica, dessas energias que estão ali materializadas em forma de células sobre um modelo de energia semi-materializada, que é o perispírito. Nós sabemos disso, né? Nós já sabemos disso. O perispírito, por sua vez, está ligado às energias sutis do espírito. E aí eu pergunto, o que é o espírito? Está lá no livro dos espíritos. Se não a centelha divina, imortal, que habita esta ou aquela dimensão dentro do universo. Mas, Luciana, o seu tema é fraternidade além das espécies. Por que você está falando disso? Eu vou chegar lá. Então, eu estou aqui trazendo a ideia de que somos todos um, justamente porque é sobre isso que o nosso tema se respalda. A fraternidade para além da espécie é entender que todos nós estamos conectados. Eu não sei se aqui os meus irmãos já ouviram falar nessa palavra fractal, os fractais. Isso para mim é uma coisa nova, né? Eu fiz umas pesquisas recentes, achei tão interessante, quis trazer aqui para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está trazendo hoje no nosso tema. Então, os fractais são formas que emergem, né, do universo, são expressões resultantes de campos magnéticos organizados e harmônicos, com estruturas biproporcionais e constantes matemáticas, que se tem um padrão. Eu digo que é o carimbo de Deus, é a assinatura de Deus. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe as mesmas dinâmicas, só que em dimensões diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui. O ramo de uma samambaia. Se você prestar direitinho atenção, né, nos detalhes, né? Porque a gente vê Deus nos detalhes da natureza, né? Então, quando a gente nota que cada folhinha menor, ela parece muito mais com a folha toda. E cada folhinha tem estruturas que também são muito parecidas com as folhas maiores. Então, a gente vê que é a parte do todo. E o todo é feito de todas aquelas partes. E não existe o todo sem a parte. Os fractais de ramificação são de uma inteligência inalcançável para a grande maioria de nós. Veja só, é observando esses detalhezinhos que a gente percebe. Então, os fractais de ramificação é como, por exemplo, uma placenta. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, que é chamada também a árvore da vida, né? Então, você tem ali aquelas ramificações que, quando você olha, você diz que é uma árvore. Porque parece os galhos, as ramificações das artérias que ficam ligadas ali naquele tecido que vai nutrir o bebê, né? O filhote, todos os mamíferos, né? Aqueles que têm placenta, que geram seus filhos através do seu útero, que tem aquelas coligações, então são todos enramados, como se fosse uma árvore, e tem o tronco principal. Assim como uma árvore, que tem o seu tronco, trazendo toda a energia e a vitalidade da terra, espalhando, disseminando para os ramos, os galhinhos menores, até darem as flores, os frutos, que gerarão mais vida. Mais vida, com os pássaros, as abelhas, os animais que se utilizam delas. Então, esses fractais de ramificação, a gente consegue observar do alto de um avião. Em cima, a gente consegue ver um rio e suas ramificações, como se fosse o nosso pulmão, com aquelas ramificações todas que nutrem os nossos tecidos, os bronquíolos bem fininhos, como as nossas artérias, que estão em toda parte do corpo. Então, são
são os fractais de ramificação, aquelas constantes que a gente falou ali anteriormente. Quer dizer, a assinatura da criação divina, que está muito além da nossa capacidade de entender, de captar, né? Então, esses fractais de ramificação, eles são capazes de conectar todas as partes de uma determinada área usando a menor distância possível, indo ao encontro da lei de menor esforço, para atender à vida. Então, impressionante como quando ele diz assim, os fractais são formas que emergem do universo, e depois assim, o que faz existirem as mesmas dinâmicas em dimensões diferentes. Então, veja só, eu trabalho com microbiologia e tenho a oportunidade de estar vendo, né? As bactérias, quando morrem, as bactérias maiores, quando morrem no microscópio, as bactérias menores vão lá comer, vamos dizer assim, né? Se utilizar, não é comer, né? Que ela não tem dedo. Mas ela vai lá se utilizar do resto material daquela bactéria que morreu. Então, ela vai se utilizar. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Ela vai utilizar a energia, as moléculas, os nutrientes que ficaram ali na membrana daquela bactéria morta, elas vão lá se aproveitar. Então, junta tudinho assim, como se fossem formiguinhas que estão se utilizando de um cadáver, por exemplo, de uma minhoca, né? Fica tudo assim, carregando aqui, uma do lado da outra, uma do lado direito, do lado esquerdo, carregando para levar para o formigueiro. Assim como acontece com os vermes que fazem isso conosco quando nós entramos em perecimento, quando nós estamos perecendo. Então, é assim. Estamos em dimensões diferentes, microscópicas, animais inferiores e animais superiores, todos no mesmo processo, dentro de leis imutáveis. Então, todas essas reflexões a gente está fazendo para trabalhar a questão da fraternidade além das nossas espécies. Vamos chegar mais ao ponto ainda, mas é preciso desse trabalho de, vamos dizer assim, de conexão, né, com esse pensamento para que a gente possa desenvolver da melhor maneira possível. Então, de acordo com a questão 27, né, do Livro dos Espíritos, a gente tem a definição de trindade universal, que é composta por quem? A trindade, Deus, a matéria e o espírito, é isso que está escrito lá. E aí a gente sai da questão 27 e volta um pouquinho, vai para a questão 23 e a questão 24. Na questão 23 a gente tem que é espírito, princípio inteligente do universo. E na 24 a gente tem o espírito é sinônimo de inteligência? E a resposta é: a inteligência é atributo essencial do espírito. Ora, então se a gente tem inteligência e espírito interligados visceralmente, ou seja, aqui a gente não tem como separar muito uma coisa da outra. Está aqui escrito, princípio inteligente do universo. Inteligência é atributo essencial do espírito. Aí a gente vai lá para o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, na questão 597, que fala sobre os 3 reinos. E a pergunta diz assim: o que nos traz... Então, se os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio inteligente da matéria? E a resposta qual é? E que sobrevive ao corpo. Ora, essa pergunta já está dando a resposta. Porque ele diz, possuem uma inteligência que lhes faculta a liberdade de ação. Então, se existe inteligência, e nós vimos aqui que essa questão da inteligência e do espírito estão interligados, então nós sabemos que os seres, que os animais possuem sim um tipo de inteligência, um princípio inteligente, que é resultado da criação, da mente criadora que a gente viu lá no comecinho da nossa fala, que é resultante do amor que Deus tem por todas as suas criaturas. Então, sim, os animais possuem um princípio inteligente que sobrevive ao corpo, eles têm uma espécie de alma, é um espírito, sim,
primitivo, diferente dos hominídeos? Sim, mas são irmãos que estão em desenvolvimento como nós. Então, eu andei por caminhos que muitas vezes não são usuais para chegar a esta conclusão, meus irmãos. Será que não faz sentido pensarmos que os animais, assim como nós, são esses princípios inteligentes vivenciando uma experiência na carne, só que num nível, num estágio diferente? Então, a gente tem alguns casos muito interessantes, né? Com alguns espíritas, o Divaldo e o Chico, né? São histórias lindas de Divaldo e Chico, que eu trouxe aqui. Tem outros, mas aí eu quis trazer os mais evidenciados para a gente relembrar, né? Então, diz que uma vez o Divaldo, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas diz que uma vez o Divaldo chegando lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele vai ter lá uma audiência com a senhora Maria de Viches, né, que na época era então presidente da federativa de lá, e ao entrar na propriedade, ele toma um susto, vai para trás, um cão pula alegremente em seus braços, lhe dando as boas-vindas, né, lhe recepcionando, mas aí ele dá aquele choque, as pessoas ficam sem entender o que foi, Divaldo, o que é que houve. E aí ele prontamente diz assim, esse cão, esse pastor aqui me assustou um pouco. Aí as pessoas ficaram se entreolhando, assim, mas ninguém está vendo nenhum cão, como assim? E imediatamente Dona Edviges começa a chorar. Chora copiosamente porque ela, meses atrás, e ela explica, há meses atrás ela tem a perda, né, o desencarne do seu cão, que era um cão pastor, de acordo com as descrições de Divaldo, que tinha desencarnado, então, e provavelmente, pelos laços, nessa mediunidade de Divaldo, né, essa sensibilidade dela, captou aquela figura espiritual do cão, que, porventura, não tinha feito esse desenlace, por conta desses laços afetivos que ela ainda teria com ele, e aí ele percebeu essa figura desse cão ali naquela psicosfera com a sua mediunidade. Então, nós temos essa história, que é uma história muito interessante, né? Contada por Divaldo, e nós temos também a história do animalzinho Lorde, né? De Chico Xavier, o seu irmão José, já desencarnado, ele consegue visualizar, né? Chico consegue visualizar. Essa cena é relatada no livro Testemunhas de Chico Xavier. Então, ele consegue visualizar que esse irmão dele, o José, já desencarnado, acolheu em seus braços o cãozinho Lorde quando ele entrou no processo de desencarne, né? Então, ele vivencia, inclusive, a presença dos dois, né? Do irmão e do cãozinho, durante dias sequenciados após essa partida, e depois não os vê mais. Então, são experiências bem interessantes dos nossos mestres aqui, dos nossos guias, né? Que são Divaldo e Chico, né? São figuras tão ilustres para nós da doutrina espírita, às quais nós temos grande confiança. E eles trazem para nós essas informações. E tantas outras, né? Que a gente não vem ao caso a gente comentar todas elas. Mas aí eu gosto muito de utilizar também uma base de informações de doutora Irvênia Prada, né? Que é uma professora aposentada da USP, foram 44 anos de ensino na USP, de anatomia veterinária, e ela é uma das coordenadoras da AME, né? Da Associação Médico Espírita, é uma pessoa muito atuante nessa área, e ela, outro dia, fazendo uma palestra a respeito de maus tratos de animais, ela trouxe uma reflexão que eu achei bastante interessante também trazer aqui para nós. Então, ela dizia que sempre utiliza em defesa dos animais 2 princípios: o da homologia, que é a identidade de constituição orgânica, e de analogia, que é a identidade de funcionamento, para fazer algumas defesas em relação aos animais. Nós vamos trazer a seguinte reflexão. Ora, veja só, se nós temos uma identidade de constituição orgânica, nós sabemos disso, né? Nós sabemos que a nossa diferença genética entre os grandes símios e os seres humanos é de questão de 0,5, 0,4, 0,1% geneticamente falando. Então, nós temos uma identidade, uma homologia, exatamente a palavra, né? Uma homologia de constituição orgânica. E nós também temos identidade de funcionamento. Os olhos de uma árvore servem
como os nossos olhos. A respiração da ave também serve como a nossa respiração, para nutrir os nossos tecidos. Então, essa análise nos traz uma similaridade, uma semelhança que muitas vezes a gente relativiza. A gente não quer ser parecido para subjugar e escravizar. Então, os mamíferos, principalmente, eles têm uma extrema semelhança com o nosso corpo, né? Lá no Missionário da Luz, no capítulo 4, é muito interessante esse trecho desse livro, né? Para mim, um dos melhores. Eu sou apaixonada por esse livro. E lá no capítulo 4, que trata de vampirismo, olha só que tema, né? Vampirismo. Então, ele traz assim, ó, abandonando as faixas do nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é de amparar a do inferior e educá-lo. Ao mesmo tempo, ele nos fala, em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Aí eu queria trazer para nós aqui agora o momento que a gente tem do Evangelho segundo o Espiritismo, já que a gente falou em amor, eu queria trazer a parte do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a lei do amor, que diz assim: visto que é esse o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, em sua origem o homem só tem instintos. Olha só, aqui nós estamos completamente nivelados. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando menos avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor fraterno. O amor fraterno que precisa ir além da espécie, da similitude que os nossos olhozinhos conseguem enxergar. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, ele ainda nos diz. Extingue as misérias sociais. E ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, a sua limitação de humano, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimentos. Que irmãos? Quem é o teu próximo? Teu próximo é tudo aquilo que vive ao teu redor. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés, ou seja, tem leveza, e vive como que transportado fora de si mesmo, levita, tão leve, que se torna, sem estar vinculados às dores e ao sofrimento de todos os irmãos, incluindo aqueles que não fazem parte da nossa espécie. Então, eu trouxe essas composições aqui para embasar o nosso pensamento, o nosso tema da fraternidade, para além da nossa espécie. Mas, infelizmente, meus irmãos, a nossa cegueira da indiferença, da ignorância e do egoísmo nos desconecta de todos esses preceitos, porque nós sabemos, nossa essência nós sabemos, mas nós desconectamos porque nós somos egoístas, vaidosos, nós somos muitas vezes indiferentes ao sofrimento alheio. E aí a gente quer tirar de nós essa responsabilidade de superior, no sentido de responsabilidade, porque a proposta que nós trazemos aqui é de nos equipararmos enquanto existência, enquanto criação divina. Nós nos equiparamos como mais uma criação de Deus, mas nós trazemos para si a responsabilidade de progresso dos demais irmãos animais.
Essa é a nossa responsabilidade. E muitas vezes essa cegueira, dessa diferença, elas não quer nos desconectar dessas essencialidades, dessa responsabilidade. Porque precisamos ser mais fraternos, voltados para a nossa essência de cooperativismo. Tem um estudo espetacular que foi feito com um grupo de pesquisadores, que eles queriam entender justamente essas nuances que acontecem na humanidade, porque ora somos cooperativos, ora somos terríveis uns com os outros, né? As guerras. Então, eles foram buscar algumas respostas na própria natureza. Então, veja que interessante. Observaram durante várias semanas seguidas um grupo de servos que vivia numa reserva, e eles ficavam ali aos bandos tomando decisões. E eles queriam saber justamente se o mundo, na sua essência, se a natureza em sua essência, tinha um modelo de comportamento de grupos, né? Eles queriam saber que nível de cooperativismo a natureza exercia. E eles ficaram, então, observando esses servos. E você sabe que a vida na selva não é nada fácil, né? Então, os servos que são herbívoros estão ali sempre susceptíveis aos ataques dos predadores, eles precisam estar muito unidos. Então, sair para beber água não é uma coisa muito simples, né? Não precisam ficar os mais idosos e os mais novos, precisam ficar mais protegidos, porque senão vão ser presas fáceis, enfim. Existia uma observação naquele momento de saber quem ou de que maneira seria feita a decisão, tomada a decisão para ir beber água num riachinho ali próximo, ou se era mais distante. Então, a decisão era quem diz, né, quem aponta quem é que vai sair dessa localidade que é mais protegida para ir se aventurar ali no córrego mais próximo para beber água, porque a água, né, precisava, é uma questão essencial da vida. Então, eles fizeram a seguinte colocação: olha, nós estamos observando aqui e nós acreditamos que é aquele líder, né, daquele bando, aquele que tem a galhada mais alta, mais forte, que briga, e quando briga e ganha a briga, vai ser aquela pessoa, aquele bichinho, né, aquele ser que vai tomar a decisão de qual é o rumo que o resto do bando vai tomar, né? Então, eles achavam que era uma liderança que era estabelecida através da força. E eles perceberam que não era isso que acontecia, pelo contrário, né? Esse líder, esse mais forte, ele não tinha esse poder de decisão. Eles perceberam que esta tomada de decisão era totalmente cooperativa e democrática. Eles perceberam que quando a maioria dos animais, naquela determinada hora, naquele determinado momento, começavam a apontar, olhar, apontar com as suas orelhinhas, né? Com seus olhares, apontar para a região aonde seria feita esse translado para ir beber a água num córrego, então todos começavam a se movimentar para isso, colocando os idosos e os mais novos em condição de proteção. Então, eles perceberam que a natureza é democrática, que esse movimento é um movimento que acontece com todos os seres. Com as formigas, com as aves, com muitos répteis. Então, o movimento da cooperação e da democracia. Existia uma espécie, eles perceberam que existia uma espécie de votação. Então, meus irmãos, Jorge Elahá, em um programa que ele faz chamado Pinga Fogo, né? Não é aquele Pinga Fogo da época de Chico, é uma versão agora digital no YouTube, recomendo bastante. Ele trouxe para nós uma informação que eu achei tão interessante. Então, ele dizia que nós tínhamos, né, dentro do movimento do Igualité, Liberté e Fraternité, então ele dizia assim, nós tivemos a igualdade, o momento onde foram buscados os direitos de igualdade no século XIX, de liberdade agora no século XX, e o século XXI é o século da fraternidade. Então, ele trazia para nós essa perspectiva do fraternidade, e a Covid veio trazer isso. A Covid veio para dar um salto nessa condição da fraternidade. Nós sabemos que ser fraternos nos traz condições hormonais diferenciadas, neuronais diferenciadas, nós ficamos mais felizes,
menos doentes ao sermos fraternos. Ela mexe, a fraternidade mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A gente modifica o campo magnético de onde a gente está, com essas energias que são curadoras muitas vezes. Então, a gente precisa tentar observar essa fraternidade para além das nossas fronteiras antropocêntricas, diante de tudo que a gente já viu agora, sem fronteiras de espécie, enxergar desde as profundezas dos oceanos até a exuberância da natureza dos trópicos, com as suas belezas animais e vegetais, todos interconectados na rede da vida terrena. Então, meus irmãos, eu trago aqui algumas reflexões a respeito do que nós vivenciamos em questão do sofrimento animal. Muitas vezes a gente acha que é normal, que é natural, mas vamos trazer aqui algumas reflexões. Talvez agora seja o momento de a gente sentir um pouco, mas eu acho que está valendo. Está valendo para a gente refletir, para a gente não deixar esse momento aqui passar em branco. Então, qual é a diferença da violência causada, por exemplo, a um cavalo que sofre com as esporas cortando a sua carne, com a violência de uma criança dentro de casa? Se formos na essência, a violência é a mesma. É um ser que está indefeso, porque o cavalo tem muita força, mas ele, conectado às vibrações de opressão e de maus-tratos de um tutor agressivo, ele está, sim, vulnerável. Então, são seres, esses dois casos que eu coloquei aqui, são seres vulneráveis, indefesos psicologicamente, que estão sendo submetidos ao subjugo e a uma inteligência perversa, que oprime e que maltrata. E os touros, que são submetidos a essas touradas, essas torturas terríveis, né? Essas vaquejadas, esses bovinos que são colocados aí como um circo regado de dor e de sofrimento, como na época dos cristãos, jogados aos leões. E aí você diz, ah, mas é uma cultura, mas que cultura é essa que tem que ser respeitada? Será que a gente tem que utilizar esse véu da questão da tradição e da cultura para a gente estar alimentando práticas de crueldade com os animais? A dor, ela é gerada, o sofrimento, ela é gerado. Ela é gerada, a dor e o sofrimento. Como nós podemos ser indiferentes a isso? E ao tratamento pesaroso que a gente tem ali com as galinhas de produção, que são submetidas aos cortes dos seus bicos, que ficam ali sob a incidência de luz a maior parte do tempo das suas vidas, sem conseguir nem descansar direito para produzir mais, para ter mais oviposição. São engalaladas, amontoadas, para que na sequência sejam mortas e nos fornecer as vísceras como prêmio. E aí eu vou trazer assim, Missionários da Luz, capítulo 4. Ele diz, nossas mesas não se mantinham às custas das vísceras dos touros e das aves. Isso é Alexandre, né? O guia ali espiritual naquele momento, conversando com o André Luiz. Então ele bota André Luiz para pensar, né? Aquele capítulo cujo tema é vampirismo. Então ele diz, nossas mesas não se mantinham a custos das vísceras dos touros e das aves, a pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis, sugávamos os tecidos musculares e roíamos os ossos. Qual a diferença, meus irmãos, entre aquele cãozinho tão amado que a gente tem dentro de casa, que dorme com a gente, fica no sofá, na cama, né? Não é muito certo, não, mas é o que acontece hoje, né? Então, para aquele animalzinho que passa fome, sede e frio, desamparo nas ruas, qual é a diferença? É tão bom, né, chegar em casa e ver aquele animalzinho que a gente ama tanto, chegar, nos abraçar, porque eles olham para a gente, eles sentem falta da gente. Eles olham, eles nos enxergam. E nós enxergamos. Nós enxergamos esses irmãos animais que temos o dever de acolher e de proteger, e não de subjugar e escravizar. Por que a gente não tem esse olhar fraterno a esses animais que estão em sofrimento? Por que a gente não pode ajudar uma ONG de confiança, pessoas que fazem um trabalho sério? Por que não estender esse olhar a esses animais que estão além da nossa espécie? Nós somos seres interdependentes, meus irmãos. Completamente interdependentes.
e nós estamos destruindo a nossa mãe terra, nossos animais, nossos microbiomas, nossos ecossistemas. Existe um documentário que depois, se alguém quiser, eu posso passar as informações, que fala sobre a pirataria nos mares. Então, eu trouxe alguns dados aqui que eu não imaginei que fosse assim, mas que me trouxe uma reflexão incrível sobre isso. Então, veja bem. Olha, os plânctons, eles são aqueles serizinhos, tanto animais quanto vegetais, né? São micro-organismos ou seres muito pequeninos que estão habitando os mares, os oceanos. Eles são capazes de absorver 4 vezes mais quantidade de CO2, né, do que as próprias florestas. Então, o que a gente está fazendo? Destruindo os nossos oceanos, porque não se engane, a pesca predatória, a pesca industrial, aquela pesca de arrasto, ela traz uma imensa devastação aos animais de toda a cadeia, né, do ecossistema oceânico. Então, para a gente ter uma ideia, a cada 8 atuns que são pescados, 45 golfinhos são mortos, ou são trazidos ali naquela rede de arrasto, num processo que se chama de captura acessória. Então, muitos animais, eles são dizimados nessa situação. Bom, o que nós estamos querendo dizer aqui? Nós estamos querendo dizer que não são só as florestas que estão em risco. Os mares, principalmente esses, estão muito mais em risco do que as nossas próprias florestas. E nós precisamos demais dos oceanos, porque, gente, 85% de todo o oxigênio que a gente consome vem dos mares, através da capacidade fotossintética dos plânctons, nas suas condições vegetais. Muito do nosso oxigênio é justamente trazido dos oceanos. E se nós estamos destruindo todo esse ecossistema, nossa vida está em risco. A gente depende de seres microscópicos. A gente depende de seres microscópicos em muitas instâncias. Inclusive o nosso intestino, né? Os médicos falam que é o nosso segundo cérebro. Nosso sistema imunológico, nosso humor, é determinado, até o que nós seremos quando ficarmos mais idosos, mais velhos, é determinado pelo que a gente come. Então, são essas bactérias, esses fungos que estão ali na nossa microbiota do intestino, que dizem o que nós vamos ser, o que nós somos agora, quais são as doenças que poderíamos ter. Então, sim, dependemos de seres microscópicos. Nós temos, meus irmãos, uma cerca de entre 11 mil e 30 mil tubarões mortos a cada minuto. Não, você está falando errado, não estou falando errado, não. É exatamente essa situação que nós temos. Ah, mas tubarão é horrível, porque o tubarão mata a gente. Os acidentes com tubarões e pessoas, onde esses animais tiram a vida de algumas pessoas, são cerca de 10, na média, por ano. E nós matamos, por ano, milhões, são 50 milhões de tubarões mortos por ano nas pescas predatórias. Capturas de animais por conta daquela indústria escusa das barbatanas. E aí o Missionários da Luz nos diz assim: nos atreveríamos a declarar porventura que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Os animais preferem confiar na tempestade furiosa que na figura do homem quando se aproxima deles. Então foi para isso que nós viemos, para destruir aqueles que deveriam ser acolhidos e responsabilidade nossa. Sem tubarões, meus irmãos, no oceano, o oceano morre porque existe uma cadeia. Eles estão ali na primeira escala do topo da pirâmide alimentar. Se eles morrem, os peixes que eram alimentos para eles vão se proliferar em grande quantidade e essa reação em cadeia chega à base
da cadeia alimentar, destruindo, matando os nossos oceanos. Então, nós estamos cavando a própria cova. E ninguém fala sobre isso. Praticamente ninguém fala sobre isso. Nós somos massa de manipulação de muitas situações. Precisamos estar muito atentos. Mas, infelizmente, o que o coração não vê, né? Diz assim, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então, está lá no fundo do mar, no oceano, ninguém está vendo. Então, a gente não se dá conta dos impactos que vem acontecendo com os nossos mares e nossos oceanos. Gente, até mesmo o movimento dos cardumes nas colunas de água, elas têm impacto no nosso clima. Então, só o fato dos cardumes de água subirem e descer, eles vão trazendo das profundezas a água fria e mexendo ali com aquela água quente que o sol ali aqueceu, resfriando a nossa terra, a nossa mãe terra. Então, até um movimento nas colunas d'água dos cardumes impactam no clima e na nossa vida aqui. Então, meus irmãos, nós já estamos nos aproximando dos 10 minutos finais do nosso trabalho de hoje. E eu queria trazer aqui algumas reflexões finais, né, a respeito dessa fraternidade além da espécie. Tem uma frase que Jesus fala assim: se amas apenas aqueles que te amam, que fareis de especial? Está no nosso Evangelho. Então, é tempo de sermos fraternos. Somos feitos para sermos fraternos. A natureza nos ensinou, é essencial de nós. A gente cultiva a infelicidade quando a gente não cuida daquilo que está no nosso entorno. Lá no Missionários da Luz, de novo no capítulo 4, a gente tem: se não protegermos, nem educarmos aqueles que o Pai nos confiou, como germes frágeis de racionalidade, nos pesados vasos do instinto, se abusarmos largamente da sua incapacidade de defesa, que é o que nós estamos fazendo atualmente, abusando largamente da incapacidade de defesa e de conservação, como, olha a pergunta dele, olha a pergunta do Alexandre para reflexão com o André, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar, pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos. Então, mais uma vez, a questão da cooperação. Então, ele traz essa reflexão. Como nós podemos exigir amparo de superiores benevolentes? Estamos aí com a Covid-19, com essa pandemia. Por quê? O que é essa pandemia? É o resultado da ação deletéria do ser humano aos seus microbiomas, aos seus animais. É destruição em massa, é desequilíbrio de atitude. Então, Deus é misericordioso e bom. Aqui ele vai dizer mais na frente. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre e a vida eterna continuará, ensinando devagarzinho com paciência maternal. Então, o amor de Deus é infinito. Ele vai deixar a gente chegar no tempo certo, a gente vai conseguir chegar lá. Mas a lei de causa e efeito é imutável. Então, nós estamos agora passando pela colheita, a fase da colheita, porque plantamos esse desequilíbrio. E isso é uma questão de livre-arbítrio. Nós decidimos. Então, ainda no Missionários, ele diz: nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países. Lá na Ásia, são os tubarões, são as baleias, são os golfinhos que são dizimados as massas o tempo inteiro. Aqui, no nosso país, as nossas matas, as nossas florestas. Então, está cristalizado em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro. Ele nos diz, nos elucida, Alexandre, no Missionários da Luz, capítulo 4. Nem mesmo substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Refletem eles, igualmente, nossos erros multimilenários.
mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos. E agora essa parte que eu acho magnífica desse trecho. Para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais, com espírito de respeito, educação e entendimento. Meus irmãos, esse trecho, assim, para mim, é uma coisa tão elucidativa, tão profunda, que eu chego, às vezes, até me emocionar quando eu leio. Então, qual é o nível de responsabilidade com o meio ambiente que nós temos? Será que nós estamos tendo cuidado de observar se aquele produto que a gente usa para maquiagem é um produto que realmente respeita os animais ou não utiliza os animaizinhos para fazer os testes, né? Para saber se é alergênico ou não, os animaizinhos de testes laboratoriais. Será que essa empresa tem esse cuidado? Você já conversou com o seu gerente lá? Eu acho isso assim incrível, né? A gente pode tentando mudando devagarinho. Conversar com o gerente do local onde a gente vai comprar a comidinha, né? O nosso ovo, o nosso queijo. A gente perguntar, olha, vocês trabalham aqui com selo de bem-estar animal? Esses produtos, ele vem com selo de bem-estar? É justamente aquele selo das empresas que produzem justamente alimentos que não têm tanto sofrimento. Os animais têm as suas condições um pouco mais respeitáveis, né? A gente precisa tentar modificar um pouco, devagarinho, né? Os nossos hábitos. Eu estou trazendo aqui, meus amigos, reflexões para que cada um acolha da melhor maneira possível e dentro do seu tempo. Ninguém aqui não se pode mudar da água para o vinho de uma hora para a outra. A gente precisa respeitar o tempo da gente, o tempo de cada um. Então, essas reflexões, elas trazem realmente a necessidade e o tempo de cada um. Para mudanças de hábitos, né, para que a gente vá ficando cada vez mais independente dos produtos de origem animal, né? E ter esse cuidado maior, porque São Francisco de Assis, ele ensinou a gente a amar todas as criaturas, ele contemplava e honrava todos os seres do universo, bom dia sol, irmã lua, exaltava a beleza das flores, das florestas e todos aqueles, ele cumprimentava todos aqueles, jorrando no universo as melhores vibrações de amor, de cuidado e de respeito. Estamos todos interconectados, meus irmãos. O elemento argônio que Jesus respirou no passado é o mesmo que nós respiramos aqui. Somos poeira cósmica. Passado, presente e futuro, o reino mineral, vegetal e animal, estamos todos submetidos às mesmas leis imutáveis e soberanas do universo. Então, nosso irmão Santo Agostinho trouxe uma linda poesia para nós, e diz assim: perguntei à terra, ao mar, à profundeza e a todos os animais, entre eles as criaturas que se rastejavam. Perguntei aos ventos que sopram e aos seres que o mar encerra. Perguntei aos céus, ao sol, à lua e às estrelas, e a todas as criaturas à volta da minha carne. Minha pergunta era o olhar que eu lhes lançava, e sua resposta era a sua beleza. Então, Santo Agostinho tinha essa delicadeza de olhar para a criação divina e entender a fraternidade com ela. São Francisco de Assis, da mesma maneira. Então, meus irmãos, aqui nesse momento, nós queremos finalizar com a seguinte frase, que é utilizada por nós num grupo de apoio às instituições animais e ambientais, da qual, né, um grupo que eu estou participando. Nós estamos montando uma organização não governamental com esse propósito, chamado Gaia, né, essa Mãe Terra, que significa Grupo de Apoio às Instituições Animais e Ambientais. Quem quiser saber mais informações a respeito disso, eu já postei alguma coisa no grupo dos amigos espíritas.
E nós estamos trabalhando para dar apoio às instituições que já fazem esse trabalho de acolhimento aos animais que estão em condição de vulnerabilidade. Quem quiser saber mais informações, pode entrar em contato conosco e nós teremos todo o prazer de explicar melhor do que significa, né? Eu escutei uma palestra de Haroldo há pouco tempo, né? Haroldo Dutra Dias, ele é palestrante espírita muito conhecido, e ele dizia assim: nós não podemos na nossa vida ser como tenistas, ficar o tempo inteiro devolvendo bolinhas. Nós precisamos ser protagonistas. As demandas muitas vezes vêm, mas a gente precisa escolher se a gente vai deixar aquela bolinha passar ou não. E essa atitude de formar esse grupo de apoio às instituições animais e ambientais, ela veio com essa visão de ser protagonista de um destino que se quer. Desde criança, sempre fui muito voltada para a questão animal. Por isso me tornei veterinária. E faltava esse olhar, faltava uma atuação mais forte, mas com ações coordenadas, porque isso é um problema muito sério. Então, nós trouxemos essa frase que faz parte do nosso ideal de Gaia. Quando nossas mãos estiverem cuidando mais das patas, das nadadeiras, das asas, dos ventres rastejantes dos répteis, aí sim estaremos cumprindo o nosso verdadeiro compromisso aqui na Terra, que é cuidar dos nossos semelhantes. E por que não pensar que os animais são nossos semelhantes? Eles são princípios inteligentes como nós, só que estão em uma fase diferente de sua caminhada evolutiva. Somente assim é que poderemos dizer que somos verdadeiramente fraternos, fraternos além da nossa espécie. Então, meus irmãos, fica aqui a minha mensagem, o meu agradecimento, uma gratidão imensa por ter ouvido, né, me ouvido a esse tempo, ter tido a oportunidade de compartilhar aqui com vocês esse sentimento que é cada vez mais forte em meu coração e que me faz muito feliz aqui a oportunidade de compartilhar com vocês. Que todos nós possamos ter uma noite maravilhosa e que eu possa ter passado informações válidas para todos. Então, nós estamos muito emocionados, viu? Aos moldes dessa emoção que você está sentindo, porque é uma demonstração de uma sensibilidade maravilhosa, né? Que nós possamos refletir sobre isso e tomar atitudes no nosso dia a dia, no nosso entorno, para que a gente possa se sentir com a consciência mais tranquila a partir do momento em que a gente tem esses conhecimentos, em que a gente já sabe, a gente se torna mais responsável. Não é isso, Luciana? Então, É isso. não tem como fugir, como esconder, como tapar o sol com a peneira. Nós já estamos mais responsabilizáveis a partir de agora, porque a gente sabe mais. E a quem muito foi dado, muito será pedido. Vamos pensar nisso para ver se dentro da nossa família, se a gente modifica os hábitos para melhor. E se a gente não... Devagarinho, né, Catinha? Devagarinho, sabe? Sem agressão à própria, sem a autoagressão, né? Mas devagarinho a gente vai se tornando mais independente. Vai chegar um dia que a gente vai olhar para trás e vai dizer como é que pode. Exatamente. A gente vê as vísceras dos animais, né? Estendidos para venda. A gente vai chegar nesse tipo de dizer assim, talvez não nessa encarnação, né? É muito difícil agora. Mas a gente vai chegar num momento diferente da nossa existência imortal e vai dizer, naquela época, os animais ficavam cortados, expostos em açougue, olha que coisa, né? Vai chegar esse tempo, nós não vamos mais fazer isso, vai chegar. Então, olha, se tivesse mais um tempinho, eu ia contar de uma experiência pessoal, mas agora não temos mais tempo. Mas com certeza você vai voltar para falar um pouco mais com a gente, porque eu sei que assunto não falta e disponibilidade para isso também não. E muito amor no coração. Então, que Deus aumente mais ainda essa sua capacidade, esse seu amor, essa sua compreensão e essa disponibilidade em compartilhar com a gente, não é?
Que nós possamos, nesse momento, agradecer por tudo que recebemos da nossa irmã, da espiritualidade amiga, que também a apoiou, a intuiu com certeza, para que ela trouxesse para nós mais esses conhecimentos. Que nós possamos, daqui para frente, repensar nossas atitudes, nossos pensamentos e as nossas omissões, principalmente, com relação aos nossos irmãos inferiores, entre aspas. Que a sua paz, Senhor, possa nesse momento mais uma vez penetrar em nós. E que mais uma vez desperte em nós essa vontade, esse amor também pelo outro. E que desta vontade, deste pensamento para o outro, que nós mentalizamos nesse momento, realmente partam fluidos benéficos e que essa mesma espiritualidade possa organizá-los, possa manipulá-los em favor desses irmãos e de outros que sofrem. Que essa tua paz nos acompanhe e que nós possamos cada vez mais multiplicá-la, distribuí-la por onde passarmos, porque todos somos um. Foi uma excelente lembrança essa, uma excelente palestra que nos lembra da nossa unicidade e que ninguém é feliz sozinho, que nós repartamos essa felicidade de ao menos termos essa consciência. Que assim seja, Senhor, para todos nós, que nossas famílias, nossos lares sejam cada vez mais abençoados e a nossa vizinhança, os arredores, todos aqueles que mentalizamos nesse momento, que nós lembramos que estão em situação difícil. Muita paz e muita luz e até o nosso próximo encontro. Assim seja. Assim seja, graças a Deus.